Olá, tudo bem? Você que acompanha o canal Historiador Rafael Castro. Hoje nós estamos trazendo mais uma aula para o sexto ano do ensino fundamental. Uma aula com a nossa famosa disciplina Estudos Amazônicos. Hoje nós vamos começar a nossa aula de número 4. Se você ainda não deu aquela passadinha nas aulas de número 1, 2 e 3, não te esquece de dar uma passada lá, de fazer aquela revisão, de visitar essas aulas para justamente você estar seguindo uma sequência dentro do nosso conteúdo. Hoje o nosso tema será a diversidade amazônica. Quando nós falamos dessa região, da nossa região, que é a região amazônica, nós vamos conseguir perceber que ela é marcada por uma fortíssima sociodiversidade. O que é que isso significa? Nós vamos conseguir perceber dentro dessa sociedade amazônica não uma sociedade, digamos assim, única, formada por um único povo. Nós vamos ver vários povos vindo de vários lugares do planeta para participar da formação dessa sociedade. Nós vamos conseguir perceber, por exemplo, a presença, de povos que vão vir da Ásia, povos que virão da Europa, da África e também de outros povos que também virão do nosso continente, do continente americano. Então é muito importante você conseguir perceber que na formação da sociedade amazônica você não tem apenas indivíduos que estavam aqui já, que são os povos que já estão há muito tempo aqui na região amazônica, ou seja, aqui no continente americano, e também da Europa, porque muitas das vezes você percebe ou você é ensinado que a formação da nossa sociedade é justamente algo feita apenas pela presença dos indígenas e dos europeus, em especial dos portugueses. Mas nós não podemos esquecer que vários outros povos vieram de vários outros lugares. Então, isso dá uma riqueza extremamente grande para a nossa região. Então, é muito interessante você perceber isso. Então, não esquece de anotar aí no seu caderno. América, Ásia, Europa, África, povos vieram de todos esses lugares para formar aquilo que nós chamamos hoje de sociedade amazônica. Aqui nós temos um mapa muito interessante mostrando, por exemplo, que povos vieram, olha aqui, os de Moçambique, Luanda, vieram libaneses, e nós temos aqui no mapa mostrando toda, essa movimentação. Então você percebe que são povos vindos de várias regiões. Estamos observando aqui europeus, entre esses europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses. Nós temos aqui povos vindos da Ásia, por exemplo, japoneses, e isso na verdade ocorre até os nossos dias. Nós não vamos perceber essa movimentação de povos vindo para a região amazônica somente, por exemplo, lá naquele período que você conhece pelo nome de colonial, que é aquela época que nós fomos dominados pelos portugueses. Não, durante toda a história da Amazônia você vai perceber que vários povos vão estar vindo para cá. E como o mapa está mostrando para a gente, de vários lugares do nosso planeta. Nós temos que destacar que existe essa diversidade não apenas de povos que estão vindo de regiões diferentes, mas quando nós olhamos para esses povos que estão vindo de uma mesma região, também temos que conseguir enxergar a diversidade. Então, é importante nós conseguirmos perceber que existe essa diversidade entre povos que vieram da mesma região. Por exemplo, quando nós falamos dos africanos, nós não podemos pensar que os africanos que vieram para cá, todos vieram nas mesmas condições, sendo de mesma cultura. Não. Inclusive, haverão conflitos entre indivíduos que vêm da mesma região. Por quê? Porque existe essa diversidade. E nós sabemos muito bem que nem todas as vezes as pessoas sabem lidar com essa diversidade, sabem lidar com essa diferença. Então, para nós compreendermos melhor essa questão dessa diversidade,
principalmente em um mesmo grupo, nós vamos fazer algumas perguntas para a gente estar refletindo um pouco sobre isso. A primeira pergunta que nós vamos destacar aqui é essa: você tem a mesma religião de pessoas do seu mesmo grupo? Vamos imaginar que você se considera uma pessoa branca, você se considera um africano, você se considera um indígena. As pessoas que são do seu mesmo grupo, será que todas elas têm a mesma religião? Nós vamos ter, por exemplo, muitos grupos aqui que são cristãos. Mas nós temos cristãos que são católicos, temos cristãos que são evangélicos. Vamos olhar, por exemplo, os povos africanos que vieram para cá. Nem todos, claro, vão ter a mesma religião, nem todos vão ter a mesma cultura. Então é muito importante isso. Então essas perguntas, elas são para que você reflita sobre a cultura dos grupos, não é? Você não vai ter a mesma cultura de um grupo, por exemplo, de pessoas que estão dentro daquele mesmo grupo que você participa. Então, olha essa outra pergunta também muito interessante. Vocês que são do mesmo grupo, vocês torcem para o mesmo time? Muitas das vezes não, mas vocês fazem parte de um mesmo grupo. Então, isso também mostra uma diversidade, formas diferentes de pensar, de sentir, de agir, mesmo dentro de um mesmo grupo social, tá bom? Vocês gostam da mesma comida? Você vai perceber que, por exemplo, nós temos pessoas que estão naquele mesmo grupo, mas que não gostam das mesmas comidas. Exemplo, existem pessoas que estão aqui na nossa região, que fazem parte do mesmo grupo e que gostam de tacacá, e outras que não gostam. Pessoas que gostam de maniçoba e outras que não gostam. Então, essas perguntas, elas são fundamentais para que você pense sobre essa diversidade, não apenas entre índios, africanos, europeus, asiáticos, não, mas dentro de cada um desses grupos. Você consiga perceber a diferença entre os africanos, a diversidade, não é, entre os europeus, entre os asiáticos. Então é muito importante que você perceba essa diversidade para que você não tome uma atitude preconceituosa, achando que todo mundo, todos os africanos, por exemplo, pensam da mesma forma, gostam das mesmas coisas ou então praticam a mesma religião. Tudo bem? Vamos lá. Então, é muito interessante nós conseguirmos perceber essas diversidades, tudo bem? Então, no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, que será a aula de número 5, nós vamos tratar deste tema aqui, ó, sociedade diversa produz culturas diversas. Ainda fazendo um pouco da discussão, continuando, na verdade, essa discussão sobre essa rica diversidade na nossa região, que é a região amazônica, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês visitem também as outras aulas, não te esquece de dar aquele like no nosso canal, de também assistir as outras aulas, tá bom? Um grande abraço e voltamos na nossa próxima aula, aula de número 5. Valeu!